E aí, meu querido e minha querida concurseira, vamos de dica? Pois é, eu trouxe para você um assunto que não é tão valorizado, ele não costuma aparecer com tanta frequência em prova como outros assuntos, porém, quando cai, ele é fatal. Estou falando de quem? Eu estou falando da acentuação. O primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse é que a palavra acentuação, ela tem que ser entendida em uma perspectiva ampla. Como assim, professor? A acentuação, ela pode... primeiro, ela é sinônimo de tonicidade. A acentuação é tonicidade. E por ser tonicidade, ela pode aparecer de duas maneiras. Ela pode aparecer através da presença do acento gráfico, acentuação, através da presença do acento gráfico, ou a acentuação, ela pode aparecer sem a presença do acento gráfico, que é a acentuação através da pronúncia das palavras. Então você tem que primeiro ficar atento e identificar o que é que a questão está cobrando. Acentuação gráfica ou acentuação no sentido geral? Porque isso vai ajudar a você direcionar a identificar o que é que o item está solicitando de você. Tá bom? Primeiro ponto aí que eu gostaria que você não esquecesse. Vem comigo aqui para a gente tentar identificar sobre qual acentuação o item está falando. Perceba que a questão fala o seguinte: as palavras conexão, até e será foram acentuadas com base na mesma regra. Então, primeira coisa que ela fala é em regra. Ela fala em regra. Segundo, ela fala em acentuação. Então, quais são as acentuações que eu vou trabalhar com base em regra? Não quero dizer que as outras não tenham regra, mas só que a regra da acentuação gráfica só vai estar vinculada ao agudo e ao circunflexo, porque são os dois acentos gráficos que têm a possibilidade de trazer tonicidade a uma palavra. Então, quando a prova falar em regra de acentuação, eu tenho que priorizar, eu tenho que direcionar ao emprego do agudo e do circunflexo. Porque o tio, ele é colocado por quê? O tio, ele é colocado para indicar nasalização. O grave, professor, ele é colocado para quê? O grave é colocado para indicar a fusão da preposição a, mais um a que pode ser artigo ou pronome. Então perceba que aí você já tem uma grande informação. Quando a prova falar em regra de acentuação, ela está direcionando você à regra da acentuação gráfica, que está vinculada ao emprego do agudo e do circunflexo. Então, nesse caso aqui, eu posso observar que a banca trouxe algumas pegadinhas. Qual foi a primeira pegadinha que a questão trouxe? As palavras, elas são acentuadas na mesma sílaba. Perceba, todas elas pertencem à sílaba à classificação das oxítonas. Então, aí o candidato poderia olhar para a questão e dizer: poxa, professor, eu tenho todas elas na mesma sílaba, na mesma posição. E se estão na mesma posição, consequentemente, é a mesma regra. Porque eu tenho sinais em cima destas sílabas na mesma posição. Eu sei. Mas você tem que observar comigo o seguinte: a regra que manda acentuar o agudo é de nasalização. Não tem nada a ver com tonicidade. Porque se assim fosse, a palavra, por exemplo, coraçãozinho. Na palavra coraçãozinho, o tio aparece em uma posição que não é a posição de sílaba tônica. Então ele não é acento tônico, ele é um acento nasalizador. E a questão traz o tio na palavra conexão, traz o agudo na palavra será e o agudo na palavra até. Então eu posso saber que o agudo, ele foi empregado por uma questão de tonicidade. O tio não foi empregado com esse mesmo objetivo. Então daí eu posso entender o quê? Que as palavras destacadas não são acentuadas com base na mesma regra. Então o item que nós temos é o item que está o quê? Errado. Por conta da justificativa que eu vou dar para o emprego do tio e a justificativa que eu vou dar para o emprego do agudo. Ok? Tranquilos? Gostou? Segue com a gente. Se inscreve lá no canal do Gramaticalizando no YouTube e no Instagram para acompanhar essas e mais dicas. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.